Olá, eu sou Silvia Zanelato e hoje nós vamos fazer a leitura e a meditação de Provérbios 9, que diz assim: A sabedoria construiu sua casa, talhando suas 7 colunas, abateu seus animais, misturou seu vinho e preparou a mesa. Enviou suas criadas para anunciar nos lugares mais altos da cidade. Quem for ingênuo, venha até aqui. Quero falar a quem não tem juízo. Venham comer do meu pão e beber do meu vinho, que misturei. Deixem de ser ingênuos e vocês viverão. Sigam o caminho da inteligência. Aqui, quando se fala deixar de ser ingênuo, o ingênuo aqui não está sendo traduzido no sentido bom da palavra, que é uma pessoa sem maldade, né, sem malícia, mas está sendo traduzido no sentido daquela pessoa boba, daquela pessoa que acredita em qualquer coisa, né? Por quê? Porque existe o prudente, né, aquela pessoa que olha, que analisa as coisas, que percebe, né, que vê se, peraí, será que isso daqui bate? Será que isso aqui tá certo? E tem o ingênuo, aquele que é bobinho, né, que acredita em tudo, né, que vai com todo mundo, que não percebe, que não tem esse discernimento, certo? É nesse sentido aqui que fala, né? Continuando. Quem corrige o zombador atrai a vergonha, e quem repreende o malvado atrai sua imperfeição. Não repreenda o zombador, porque ele odiará você. Repreenda o sábio, que ele o amará. Olha só, gente, isso daqui é muito importante, muito importante. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer ajudar as pessoas, né? Talvez você que tá me escutando, você seja uma pessoa que tem um coração muito bom e você quer ajudar as pessoas. Então, às vezes você vai dar um conselho para uma pessoa, né, querendo ajudar, de bom coração. Mas aquela pessoa, ela é uma pessoa que ela não quer bons conselhos, ela não quer mudança. Então, muitas vezes, o que ele faz, né? O zombador, ele vai te odiar. Por quê? Porque porque ele não quer a mudança, entende? Só que uma pessoa sábia, quando você repreende ela, quando você tenta ensinar a ela alguma coisa, né? Ele vai te amar. Por quê? Porque o sábio, ele tá sempre aberto a aprender coisas novas, ainda que por hora, né, muitas vezes talvez ele fique meio, né, pensativo, será que é mesmo isso? Será que não é e tal? Mas ele vai analisar, ele vai pensar e ele vai ver, peraí, não, isso daqui realmente tem sentido, sabe? Então ele vai agarrar aquilo que tem sentido pra ele, sabe? Não vai ficar com raiva nem nada, ele vai prestar atenção, claro, de quem vem, né, esse conselho, essa palavra, mas ele vai analisar, sabe? Enquanto o zombador, não, ele não aceita ser corrigido, sabe? A pessoa que zombadora, ela é uma pessoa que ela não aceita. E o pior, se você vai tentar ensinar algo pra alguém que não tem um coração ensinável, ela vai te odiar, né? Ela vai falar mal de você, vai ficar com raiva, porque não aceita, né? A mudança, a melhoria, né? É ser ensinado e corrigido. Continuando aqui. Dê instrução ao sábio, ó, aqui confirma, dê instrução ao sábio e ele se tornará mais sábio ainda. Ensine o justo e ele aprenderá ainda mais. O príncipe da sabedoria é o temor de Deus, o temor de Yahvé. E o conhecimento do santo é a inteligência. Através de mim, seus dias serão multiplicados e prolongados os anos de sua vida. Se você for sábio, o será para seu próprio benefício. Mas se você for zombador, a responsabilidade será apenas sua. Então aqui, o livro de Provérbios é um livro que nos chama muito para exercer de fato, né? Buscar a sabedoria, né? E colocar ela em prática na nossa vida, né? Então ele diz assim, olha, se você for zombador, o problema é seu, né? Eu tô tentando aqui te ensinar que é melhor você ser sábio, que é melhor você ser justo, né? E que é melhor você, né? Aqui fala sobre a inteligência, aqui fala sobre o conhecimento, sobre a sabedoria. E a gente, quando a gente vai entender um pouquinho mais sobre a nossa mente, a nossa mentalidade, a gente vai ver que nós trabalhamos, né? Entre a razão e a emoção, né? Muitas vezes você faz coisas por causa da sua emoção, que às vezes você não queria fazer, depois você se arrepende. Já aconteceu com você? Com certeza, né? Às vezes você fala que não deveria, às vezes você deixa de fazer aquilo que queria, né? Que deveria fazer, mas que às vezes não estava muito afim. Às vezes fala ou faz alguma coisa que não queria e depois se arrepende, porque muitas vezes você é movido pela emoção, né? E aqui a sabedoria, ela nos convida a não agir só com emoção, mas a agir com razão, com racionalidade, com inteligência, né? E você vai ver que a inteligência, ela nos leva a pensar, ela nos leva a refletir. Enquanto que a emoção a emoção a gente não consegue nem segurar, né? Por exemplo, a emoção é uma coisa que
Deixa eu dar um exemplo aqui. Vamos pensar o seguinte, você tá na sua casa, vendo uma televisão, e de repente você escuta um barulhão. Um barulho, assim, de porta batendo. Quando você escuta aquele barulho de porta e você tá sozinho em casa vendo TV, você se assusta, né? Seu coração dispara. Geralmente, né, você vai ficar, né, com aquele medo ou aquela surpresa. Enfim, você vai ter uma reação ali diante daquela situação. Isso é uma emoção, você não consegue conter. Entende? A porta bateu e você, né, você dá talvez aquele pulo, você fica, né, meio assustado, assustada e você não consegue conter. É uma emoção, certo? O sentimento é aquilo que você vai ter a partir dali. Então vamos pensar o seguinte, você levantou, olhou a porta e não era nada, era só o vento. Você tinha deixado a porta aberta e o vento bateu e você percebeu que era isso. Aí você pensa, respira fundo e pensa aliviada, né? Pensando, não, tá tudo bem, é só o vento. E você volta pro sofá e fica de boa, tranquilo, né? Qual é o sentimento que você tem? Alívio. Tipo, não era nada, tá tudo bem. Mas se você chega ali, olha a porta, né, e a porta bateu, e você diz, não tem vento, ninguém bateu, aí você começa a pensar várias coisas na sua cabeça, pensando, meu Deus, e agora, né, o que aconteceu? E agora, será que tem alguém aqui? Não sei o quê. Aí você começa a ter um sentimento. Esse sentimento pode ser de medo, de raiva, sabe, de ansiedade. Então, isso é um sentimento que vem logo depois da emoção. O sentimento você consegue controlar, dependendo dos pensamentos que você vai alimentar na sua cabeça. Agora, a emoção não, né? Porque a partir do momento que acontece algo ali, né, que vem aquela emoção. Mas aí, se você é guiado pela emoção, né, se você é guiado por essa emoção que vai se transformar em um sentimento, e aí você, por exemplo, começa a botar um monte de coisa na sua cabeça. Meu Deus, é alguém que chegou aqui agora e não sei o que. Você começa a pensar mil coisas. Será que alguém entrou aqui em casa? Será que isso daqui? Quando você começa a ficar com medo, criando, né, várias coisas na sua cabeça, você vai estar alimentando aquilo dali, né, com várias emoções, né, sentimentos que não são bons. Certo? Então, nesse momento, por exemplo, se você for usar a sabedoria, você vai analisar. Você vai, né, sentiu, teve aquela emoção, mas você vai parar pra analisar. Realmente, será que, né, eu preciso ter medo disso? Será que realmente tem alguma coisa aqui que eu tenho que ficar, né, ligado ou não? Será que tá tudo bem? Então, você vai trabalhar a razão, entende? É a razão que traz esse senso de bom senso mesmo, né? De análise, né? De pensar, não, peraí, tá tudo bem, tá tudo certo. Ok, emoção, calma, coração, tá tudo bem, né? E não é nada, entende? É a razão que traz isso. Então, só que muitas vezes o zombador, a pessoa zombadora, ela é muito guiada por sentimentos e, né, por emoções. Então, ela tá com raiva, ela vai buscar vingança, ela vai buscar magoar alguém, ela vai, sabe, ela não consegue se conter, ela não consegue sentir aquela emoção e trabalhar a sua razão, perceber, não, peraí, ok, né, eu tô sentindo isso, mas eu não posso ir lá e magoar alguém, eu preciso perdoar essa pessoa, eu preciso fazer dessa maneira, eu preciso só, né, tomar cuidado com isso daqui, mas não, eu preciso, né, ficar em paz. Enfim, ela não tem esse, sabe? Muitas vezes ela é uma pessoa guiada, né, na maioria das vezes guiada só pelas emoções, e muitas vezes não são boas emoções, né? Bons sentimentos, mas sentimentos ruins, né? Continuando aqui. A senhora insensatez é irritadiça. Olha só, viu? E a ira vem do quê? Vem desse descontrole, né, da emoção. Porque irar, né, a palavra de Deus, até em outros versículos diz aqui, irai-vos, mas não pequeis. Então, é normal a gente irar? É normal a gente ter raiva? É normal a gente ficar triste? É normal a gente ficar ansioso? Tudo isso é normal. Agora, a partir do momento em que a gente precisa trabalhar as nossas emoções para que a gente não fira as pessoas, né? Para que a gente não se fira, né? E não fira as pessoas, né? Com essas emoções, né? E aí é que entra a sabedoria, né? Aí é que entra a inteligência, aí é que entra o conhecimento, né? O autoconhecimento, pra gente poder entender. Não, peraí, eu tô sentindo isso daqui, mas eu preciso trabalhar isso daqui, eu preciso melhorar nisso, né? Eu tenho essa raiva por causa dessa emoção que eu tenho de algo que aconteceu no meu passado, enfim, sabe? E assim vai indo, né? É ingênua. A senhora insensatez é irritadiça, é ingênua e não sabe nada. Fica sentada na porta da sua casa, numa cadeira que se eleva no alto da cidade. Você vai ver que aqui, isso daqui, no meu ver, fala muito sobre ociosidade. O que é ociosidade? É uma pessoa que fica ociosa, né? Ou seja, ela fica olhando a vida do outro e ela não faz nada pela vida dela, né? Ela vive mais a vida dos outros, mas acaba não vivendo a sua vida, né? Colocando energia nos seus sonhos, nos seus projetos, cuidando da sua casa, da sua família, né? Daquilo que é seu. Mas ela fica muito olhando pra vida do outro, sabe? Se comparando, é muito ociosa. A pessoa ociosa, gente, vai dar problema, né? A gente vai ver nos escritos, né?
de Davi ali, a gente vai ver que deu muito problema porque quando Davi ficou ocioso. Quando Davi ficou ocioso foi quando ele olhou para a mulher, né, de um dos seus soldados, né, que faziam parte ali, que guerreavam com ele, que era um dos que estavam na frente das batalhas. E ele olhou para a mulher, né, quando ela tomava banho, e era um momento que você vai ver, quando você vai entender o contexto, que é o momento em que Davi, ele não estava guerreando. E você sabe que Davi era um homem de guerra, né? Davi era um grande rei, foi um homem, segundo a Bíblia, o único, né, que a gente vê ali segundo o coração de Deus. Davi foi incrível, eu amo a história de Davi, mas um dos momentos que a gente sabe que Davi errou, né, e que ele errou muito, né, foi quando ele acaba se envolvendo com a mulher, né, com uma mulher casada, e que, por sinal, era mulher de um dos homens que faziam parte ali, né, um dos seus soldados ali, né, que faziam parte ali das guerras, que cuidavam de tudo. Então, quando ele se envolve, quando ele não tá indo pra guerra, quando ele tá ocioso, quando ele tá sem fazer nada. E aí a gente vai ver que ele erra, né? Só que a gente já sabe também a história, a gente sabe que ele se arrepende, a gente sabe que o Senhor o perdoa, e a gente sabe, né? E a gente aprende também que sempre há a possibilidade de mudança, né, para todos nós, e que Deus está sempre pronto para perdoar os nossos pecados, né? Mas enfim, só fazendo aqui, né, um adendo e trazendo aqui esse contexto aqui para mostrar, né, o perigo da gente ficar muito ocioso, né? Que a gente possa estar trabalhando, usando a nossa cabeça, a nossa inteligência, pra gente poder estar compartilhando, fazendo coisas boas, cuidando da nossa casa, cuidando da nossa família, fazendo nossos trabalhos, usando nossos talentos, para que a gente não fique, né, só o dia todo sem nada para fazer, né, ou fazendo coisas que não deve fazer, e que isso muitas vezes vai nos levar a lugares que não é bom, né. Daí ela chama os que passam e os que estão seguindo pelo caminho reto. Quem for ingênuo, vem até aqui. Quero falar a quem não tem juízo. A água roubada é mais doce, e o pão comidas escondidas tem mais sabor. Eles, porém, não sabem que os mortos aí estão, e que os convidados vão para as profundezas do túmulo. Ou seja, a insensatez, ela chama para um caminho que não é bom, mas que aparentemente parece bom, né? Parece ser um caminho, né, onde fala aqui, né, a água roubada é mais doce. Ai, olha, né, vem aqui, olha que coisa boa. Só que isso não é bom, porque leva para onde? Leva para o mundo dos mortos, né, ou seja, mata a pessoa, né, mata a pessoa por dentro, mata a vida dela, né, destrói vidas, né, e isso no contexto tanto físico mesmo, quanto no contexto mesmo das emoções, né, porque muitas vezes a pessoa insensata, ela vai por caminhos que vai fazer com que ela não consiga viver tudo aquilo que Deus tem para ela, né, o seu pleno potencial, né, a vida que Deus tem para cada um de nós. E Deus tem, gente, o melhor para mim, para você, para cada um de nós, né. Só que isso também vai muito de encontro da gente buscar, de fato, né, alinhar e andar diante dos princípios bíblicos, porque o Senhor, ele tem o melhor para nós. Mas é claro, a gente precisa fazer o nosso mínimo ali, né, que é buscar andar fazendo aquilo que agrada a Deus, né. E quando a gente errar, a gente buscar se arrepender, né, pedir perdão e tentar, né, mudar os nossos caminhos, né, e é isso, tá? E é um exercício diário, e é um exercício diário desse coração ensinável, né, da gente entender que, opa, aqui eu errei, aqui eu fiz, não, aqui eu quero uma melhoria, mas eu quero todos os dias, né, buscar essa sabedoria, esse temor de Deus, para que eu possa agradar o coração de Deus todos os dias, né, e entender que a partir do momento que eu busco a Ele, a partir do momento que eu busco a Deus, eu posso ficar tranquila, porque eu sei que Ele tá ali me cuidando, andando comigo também, né? Porque Deus não tem filhos preferidos, mas Deus tem filhos que os preferem. Então, que eu e você possamos ser esses filhos que preferem estar e andar cada dia mais com Deus. É isso. Até o nosso próximo áudio do Provérbios 10.